Oi, gente, e aí, beleza? Tá frio hoje aqui, né? Mas enfim. Eu fiz algumas postagens, com alguns textos recentemente, mas aí eu decidi falar sobre isso. Logicamente que eu sempre costumo falar abertamente das coisas, né? E assim como abertamente sou, né? Então eu fiz um vídeo há um tempinho atrás, questão de 2 ou 3 dias, que a gente está falando. Eu falo, o que é que você mais quer do Brasil? Né? Você quer saúde, você quer educação, você quer ativismo, você quer verdade. E aí a gente que é brasileiro, a gente só aprende quando a gente está no fundo do poço. Já cavando lá. Né? Quando a gente tá com a merda no pescoço. Né? E aí poucas pessoas gritam pelo seu direito. Essa que é a verdade. Né? Infelizmente é a mais pura verdade. E aí, falando especificamente da temática que eu sempre levo, né, que é a questão do HIV e AIDS, né, 1980, meados de 1980, o Brasil viveu um caos imenso, né, e aí os médicos não sabiam como tratar, os médicos não sabiam como era uma doença nova, né? E aí muitos pacientes também já chegavam aos hospitais, né? Já em estado terminal, né? E aí se morriam pessoas com muita facilidade e muita frequência, né? Tem um depoimento de alguns médicos que falam que se perdia 7 pessoas por semana, né? E aí você não conseguia tratar a doença, você tratava as infecções que a AIDS e o HIV, né, causavam no indivíduo, no paciente, enfim. E aí nós já estamos tratando de AIDS, né? Bem, de 80 para cá, o que a humanidade aprendeu é que evidente que novas doenças vão surgir e aí a medicina conseguiu dar uma resposta rapidinha, né, sobre essa questão do HIV, né? Seguramente, seguramente mesmo, o, o, o tratamento de HIV foi uma revolução, né? Uma revolução na medicina, né? E aí nós começamos, podemos dizer nós, eu também como sou positivo, né? Que não peguei esta época, né? E aí começou a dar uma expectativa de vida, né? Uma, uma, uma esperança, a verdade é essa, né? Então, e aí a gente tem algumas problemáticas, porque a AIDS, né? O HIV, a AIDS sendo tratada, o HIV sendo tratado, né? Infelizmente se transformou num problema universal, né? É uma infecção universal, é uma infecção que não escolhe homem, mulher, gênero, hétero, bi, homo, o que quer que você goste, né? E aí, levando o tratamento também nas condições essenciais e nas condições de perfeito estado, né, você consegue, assim como eu, levar uma vida perfeitamente igualitária a qualquer outra pessoa. Né? Isso significa que eu irei viver, logicamente, o tempo que uma pessoa que não tem HIV viveria. Né? Agora, a gente pode falar sobre diversas outras coisas, né? Que um pouco na frente eu vou colocar.
tá? Mas a pessoa que tem HIV, né, ela vai ter que tomar remédio pelo resto da vida. Porque aí você mantém o HIV, podemos dizer assim, dormindo, né? E aí você tem que tomar seus comprimidos pelo resto da vida, né? Não é uma cura, né? Mas aí nós estamos deixando ele quieto na dele, que isso é bom, deixa ele lá quietinho, bonitinho, né? E aí a gente começa a fazer o uso do tratamento. Algumas pessoas me perguntaram sobre essa questão de medicamentos, né? Como o Brasil estava em relação ao mundo. Isso vai ser uma questão de uma outra postagem. Esperando só a internet aqui de casa melhorar, porque geralmente eu faço ao vivo, eu não estou fazendo ao vivo, tá? Mas, enfim, acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje, né, é a ilusão, porque é uma ilusão, né, em dizer que o problema da AIDS está resolvido. Isso não é uma questão só aqui no Brasil, isso é uma questão mundial. Mas especificamente como brasileiro, né, eu acho que a sociedade, enfim, a sociedade, os ativistas independentes, as redes, né, nós precisamos nos orientar a respeito disso, né, porque não é uma questão resolvida, né. Nós sabemos, como eu disse há pouco tempo, que eu vou viver o mesmo tempo que uma pessoa que não tem HIV. Beleza. Né? Tudo bem. Mas, bem, eu sou muito desconfiado de questão de números, né? E eu acho que essa questão de números no país ela é um pouco controversa, porque o país é desorganizado por vida, né? Minha cachorra dormindo. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos hoje, né, cerca de 200, 250, o número oficial é 200 mil pessoas que vivem com HIV sem saber, né? Eu não acredito nisso, eu acho que o número é bem maior, né? Mas, bem, isso é uma perspectiva, né, que o Ministério coloca, pelo número das infecções, né, já tratadas. Bem, e aí a gente vê que eram 700 e alguma coisa, depois eram 800 e alguma coisa, e agora nós somos 840 mil pessoas que vivem com HIV no país, que fazem uso das medicações, né, que estão sendo tratadas. E aí essas pessoas fazem uso do tratamento regularmente, né? Mas aí, por isso que eu sempre digo que, e aí eu tenho uma médica, que não vou dizer o nome dela, ela sempre fala para mim isso: Adriano, a infecção de HIV, ela não para, ela tem controle, né? Mas ela não para. E, infelizmente, isso é uma realidade. Discorde quem discordar de mim, certo? Porque aí nós estamos, enfim, eu aceito as opiniões contrárias, né? Mas, enfim, eu sempre costumo dizer enfim, que não é tão fácil como se vendem por aí, né? Já falei de medicação, tomar remédio todos os dias não é, às vezes não é legal, às vezes não quer ser. Eu tenho que tomar o meu daqui a pouco, né? Mas para você que está aí, né, me vendo, me assistindo, que é portador do vírus, que é pessoa vivendo com HIV, né? Você precisa saber que as medicações, elas vão
no seu organismo, assim como no meu organismo, né, elas vão fazer com que o vírus pare de se multiplicar. Porque, dando um exemplo básico, a única coisa que o vírus quer é se multiplicar. Seja ele o vírus do ebola, seja ele o vírus da gripe, seja ele o vírus da rubéola, ele quer se multiplicar. Né? Ele quer criar uma cópia de si mesmo e assim ele precisa, né, de um organismo para fazer isso. O vírus do HIV é a mesma coisa. Né? E do HTLV, por exemplo, também. Né? E aí, dando uma diferençazinha aqui, por exemplo, o vírus do HIV, né, nós temos as medicações, ele fica, as medicações impedem que ele se multiplique, certo? Então não há atividade dele na corrente sanguínea, certo? Mas, por exemplo, o HTLV, que é um outro vírus, né, que eu chamo das doenças negligenciadas pelo governo, e eu não estou falando só deste governo atual, do governo Temer, Dilma, Lula, e aí vamos puxando aí para trás. Mas se brincar, a gente pega até Sarney. Mas, de fato, essas doenças que são negligenciadas pelo governo, né, isso é a maior merda. Porque eles fingem que as pessoas não existem, né? E as pessoas vão se lascando, vão se fudendo. E aí, me desculpem, mas a palavra é essa mesmo. Né? Então, se nós, né, independente da doença que nós temos, certo? E você, sendo pessoa vivendo com HIV ou não sendo pessoa vivendo com HIV, se nós não lutarmos pelos nossos direitos, entendeu? Aí, meu amigo, a coisa fica mais difícil. Mas voltando à questão do exemplo que eu estava dando, o HTLV é um vírus muito parecido com o vírus do HIV. Ele infecta as células de defesa, só que ele não mata as células de defesa. Né? Ele fica lá se multiplicando, se multiplicando. O vírus do HIV, ele se multiplica, usa a célula para se multiplicar, né? Mas ele acaba destruindo o sistema imunológico, que são as células de defesa, as mesmas que o vírus do HTLV também usa. E aí que está a diferença de um para o outro. Um mata o hospedeiro, o outro não mata o hospedeiro. Voltando à questão da AIDS e do HIV, e aí me reportando a você, que é pessoa vivendo com HIV, né? Saiba que se tomar o remédio todos os dias, nos mesmos horários, com, vamos dizer assim, responsabilidade, né, você vai, com o passar do tempo, se tornar indetectável. E se tornar indetectável, como eu já disse antes, né, é não ter atividade viral na corrente sanguínea. Beleza. Né? Por exemplo, eu já estou indetectável praticamente desde o início. Né? E aí vem um ponto muito, mas muito importante. Essa questão do ser indetectável, do estar indetectável. Vamos colocar isso como uma meta. Né? Existe comprovadamente, certo? Esses estudos provaram que pessoas com carga viral indetectável, elas deixam de ser um transmissor do vírus em potencial. Isso é fantástico. Né? Pessoas que estão com a carga viral zerada, se eu não estou enganado, vamos botar aí 6, 7 meses, né? 8 meses, 9 meses, 1 ano, 2, 5, enfim, ela deixa de ser uma pessoa que transmite o HIV. Claro que a ciência não é exata. Né? Então, para isso que nós temos os outros métodos de prevenção. Mas isso é ótimo, gente. Porque, por exemplo, eu já tive relacionamentos soro discordantes, né? Ou soro diferentes. Né? Então, eu HIV positivo, a menina não era HIV positiva e até hoje ela continua não sendo HIV positiva. Né? Como já tive relacionamento com menina que era HIV positiva. Entende? Então, assim, essa informação
do indetectável não transmitir, vamos colocar assim, né? Que aí a gente está tratando de 99,999999 até dobrar a esquina aqui de casa, né? Vamos colocar assim, que a pessoa que vive com HIV, que está indetectável, ela não transmite, tá? Beleza, ela deixa de ser uma pessoa que transmite em potencial. Mas aí, nesse contexto, qual é o risco que nós todos corremos? Né? Muitas vezes as pessoas misturam, né, o tratar. Não, estou fazendo meu tratamento, está uma boa, está uma beleza, fazendo meu tratamento, né? Mas acham que estão curados. Infelizmente, não estamos curados. Biologicamente, né? Às vezes é muito difícil a pessoa encarar isso, né? Eu acredito que eu estou curado, certo? Mas curado por quê? Porque eu me sinto curado. Primeiro, eu falo. Segundo, eu acordo. Terceiro, eu ando. Quarto, enfim, faço o que eu tenho que fazer, dou palestra. Tenho um problema como todo mundo tem. Tenho alegrias como todo mundo tem. Tem essa chatice dessa mosca aqui como todo mundo tem, né? Enfim, eu estou curado. Agora eu tenho que tomar meu remédio. Então muita gente confunde isso, né? Acha que está curado e aí suspende o seu remédio. Isso se torna um problema. E aí, bem, como eu já disse, a gente precisa levar o tratamento mas super a sério mesmo, né? Porque como é um vírus, o vírus pode criar resistência e outras coisas podem acontecer que eu não vou contar neste vídeo aqui, que já está com, acho que uns 17 minutos. Mas aí, vamos pegar a história de maneira assim que tá rolando hoje, né? Que tá rolando hoje, que a juventude, o jovem de hoje vai ser o velho de amanhã. O velho de hoje já foi jovem, enfim, todo mundo já foi jovem. Às vezes a gente faz merda, né? Às vezes a gente acha que a gente é super homem, super girl, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer abraçar o mundo com as mãos, né? Mas é sério isso. Isso é muito sério, gente. Jovem que inicia a sua atividade sexual, certo? Sem contextualizando, sem uma prevenção adequada, sem uma conversa adequada, certo? Ele inicia a sua atividade sexual, vamos hipoteticamente, sem preservativo, né? E muitos acham que a AIDS agora é uma coisa muito distante de mim e tal. Honestamente, eu acho que muitos aí pensavam isso e ainda pensam, né? Mas pior que não é assim, não tá assim, né? Enfim. Mas... E aí eu estou generalizando, certo? Eu estou sendo generalista, né? Logicamente que há jovens responsáveis, né? Há correntes de pensamento de jovens que são extremamente irresponsáveis, aos irresponsáveis, assim como aos adultos responsáveis e os irresponsáveis e assim por diante, tá? Mas
muitos acham que eu peguei HIV, eu peguei AIDS e agora é só tomar um remédio, pronto, tá tudo beleza. Não está, gente. Primeiro que é uma chatice tomar remédio todos os dias. Né? Isso chama adesão à medicação. Né? Nós temos problemas, nós temos indivíduos, nós temos pessoas que têm problemas à adesão à medicação. Segundo que os efeitos colaterais existem a qualquer fármaco, a qualquer remédio, existe. Beleza. Os de combate à supressão viral, ao HIV, existem efeitos colaterais? Existe. Esses efeitos são severos? Às vezes são severos. Cada organismo responde de uma maneira. Mas essa questão de transei sem preservativo, tem medicação, aí tem medicação, se pegar, pegou e tal, é uma visão, é uma visão falsa da doença, entende? A AIDS ainda mata a gente. A gente acha que não mata, mas ela mata. É uma doença crônica. Né? E doença crônica, remédio todos os dias. Nós temos 11 mil brasileiros que morrem de AIDS por ano. Nós temos 50 mil pessoas na América Latina que morrem de AIDS. Né? Então dizer que transei sem camisinha e aí tá tudo bem, é complicado. Né? E aí tá tudo bem se eu pegar a AIDS, tem um comprimido. É muito subjetivo isso. Porque, gente, é muito subjetivo. Porque aí a gente tá tratando de um indivíduo que está inserido numa sociedade, que essa sociedade está inserida em outra sociedade e a gente não sabe. A gente só pode falar genericamente. Entende? A gente só pode falar generalista, sendo generalista. Né? Mas se eu for dar no próximo vídeo, irei dar exemplos, entendeu? Aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Né? Essa questão vai depender de tomar os remédios todos os dias, vai depender de tomar os remédios todos os dias para manter a carga viral indetectável. Né? E com carga viral indetectável, como eu disse, a gente diminui drasticamente, é praticamente nula ou nula, certo? A infecção de outros indivíduos. Mas o tratamento contra a AIDS não é fácil. Né? Há efeitos colaterais. E isso é inegável. Tá? Bem, eu acho que um dos problemas que nós temos hoje em dia, aqui no Brasil e no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, porque o Brasil perdeu a mão, né, na questão do HIV, nós já fomos exemplo, né, na distribuição da medicação gratuita a todos e tal, enfim, mas hoje nós estamos com problemas, e vários problemas, né, e problemas sérios, de fracionamento de medicações, de falta de medicações, mas aí não é só um problema, podemos dizer do Ministério, e aí isso envolve um outro assunto, isso envolve a questão do nosso, enfim, nosso Estado federativo, enfim. Mas, voltando ao assunto, né? Eu acho que a gente tem que se conscientizar, né, da importância do teste do HIV. Certo? Eu acho que aqui no Brasil é um desafio até hoje fazer a testagem. Lógico que a gente tem que ter a consciência que testar é importante. Eu acho que, na minha opinião, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma ampla campanha, né, de testagem, para que as pessoas não tenham medo, né, de fazer o teste, porque acho que quanto mais cedo se descobrir, melhor. Né? E quanto mais cedo se descobrir, né, melhores vai ser o benefício para a sua saúde.
né? Acho que isso é impagável, né, para um indivíduo que se descobre com HIV. Bem, tem que testar? Tem que testar. Agora, como a gente vai fazer isso, testar todo mundo, a gente não sabe, né? Eu acho que foi a Austrália que testou todo mundo, né? E aí, há países que vendem os testes em farmácia. Aqui a gente poderia fazer assim, né? Eu, pessoalmente, bem, para fazer um teste em farmácia, a gente fica com aquela interrogação, pelo sim, pelo não, pelo sim, pelo não, mas a gente tem que fazer o teste. Independente se farmácia ou não, né? Acho que o mais importante é nós fazermos o teste. Queria falar isso para vocês hoje. Me desculpe aí pelos meus 20 e poucos minutos, né? Mas, gente, é importante a gente falar sobre prevenção, sobre teste,